Olá, vamos hoje estudar um pouquinho sobre o polinômio de Maclaurin. Então vamos começar pela definição. Se f puder ser diferenciada n vezes no x igual a zero, então definimos o enésimo polinômio de Maclaurin para f como sendo Pn de x é o f aplicado em zero mais a derivada de f em zero vezes x, mais a derivada segunda em zero vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, derivada terceira em zero, x ao cubo sobre 3 fatorial. Você vai aumentando a ordem das derivadas até a derivada enésima de f no ponto x igual a zero vezes x a n sobre n fatorial. Importantíssimo, este polinômio tem a seguinte propriedade, que seu valor e o valor das n primeiras derivadas coincidem com os valores de f e suas n primeiras derivadas no instante x igual a zero. Mas como é que a gente encontra esse polinômio de Maclaurin? Então, olha só, aqui eu deixei o polinômio, a fórmula do polinômio, e vou fazer um exemplo com a função e elevado a x. Como está pedindo o polinômio P0, P1, P2 e P3, vamos trabalhar com as derivadas. Observem que a função exponencial ela tem a seguinte propriedade, a derivada dela é a própria. Então, a derivada de qualquer potência dela é a própria e elevada a x. E aí, quando a gente aplica no instante de tempo igual a zero, ou x igual a zero, porque todas as derivadas estão em x igual a zero, o que a gente tem é que a derivada primeira vai ser e elevada a zero, que é 1. Assim como as derivadas de qualquer ordem vai dar e elevada a zero, que é 1. Então, observe o seguinte, quem que seria o primeiro polinômio? P0 de x seria o e elevado a zero, porque a função em x igual a zero, que é o próprio 1. Quem que seria o P1? Seria o e elevado a zero mais a derivada primeira, e elevado a zero vezes x, que é igual a 1 mais x. Quem que seria o nosso P2? P2 vai ser e elevado a zero mais e elevado a zero vezes x, mais e elevado a zero vezes x ao quadrado sobre 2, que vai dar 1 mais x ao quadrado sobre 2. Quem que seria o P3? P3 de x seria e elevado a zero, e elevado a zero vezes x, e elevado a zero x ao quadrado sobre 2, que é 2 fatorial, tá, gente? Mas e elevado a zero x ao cubo sobre 3 fatorial. Então, isso vai dar 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo, 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Por fim, ele pergunta quem que seria o Pn. Pn seria, utilizando essa linha de raciocínio, 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, até o enésimo termo, que seria o quê? E elevado a zero, x elevado a n sobre n fatorial. Ou seja, o nosso Pn vai ser 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a n sobre n fatorial.